Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Eu cumprimento a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos trazendo alguns comentários em relação à lição de número 4, Vencendo os Obstáculos. Nós sabemos que para o povo de Israel adentrar na Terra Prometida, eles precisaram vencer dois grandes desafios, a saber, a travessia do Rio Jordão e a derrubada da muralha de Jericó. Embora no comentário da lição de forma inicial se apresentem esses dois desafios, o professor não precisa se aprofundar no quesito da muralha de Jericó, pois mais à frente nós teremos uma lição específica para tratar este conteúdo. O foco aqui na lição 4 recai exclusivamente sobre a travessia do Rio Jordão. Interessante que no capítulo 3, inicialmente, Josué, através da escrita, é-nos registrado que ele convoca o povo para caminhar em direção ao Rio Jordão. Eles estavam acampados em Sitim, e de Sitim até o local da travessia do Jordão, eles caminharam aí 12 quilômetros, por isso que iniciaram a marcha logo cedo, assim que amanheceu. Algumas informações, irmãos, são muito importantes para enriquecer ainda mais a sua aula. No primeiro ponto da lição, ainda sobre o dia em que ocorreu a travessia, é importante chamar a atenção que o dia da saída do Egito, quando Deus institui a Páscoa, o Êxodos, 40 anos depois vai coincidir, do ponto de vista do calendário judaico, com o dia que Deus vai autorizar a entrada na Terra Prometida, ou o Êxodos, as palavras originais. Então, a saída do Egito e a entrada em Canaã, Êxodos e Êxodos, como estão aí as palavras-chave na sua lição, vão acontecer no calendário judaico no mesmo dia, após o intervalo de 40 anos. Isso é muito interessante e, com certeza, essas datas não são aleatórias, mas há aqui aprendizado que aponta para o Calvário, pois através de Cristo nós saímos do pecado e entramos nas mansões celestiais que estão reservadas para nós, a Canaã celestial, a Canaã espiritual. Nós vamos observar isso em Êxodo capítulo 13, versículo 4, e no capítulo 23, versículo 15, que foi justamente nesse dia do calendário que Deus vai instituir a saída do Egito. Como nós podemos observar no capítulo 13, versículo 4, hoje, no mês de Abibe, estás saindo. E isso vai se repetir também na entrada em Canaã. Outra coisa interessante a se chamar a atenção nesta lição é que Deus iria utilizar a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca de Yahvé, são sinônimos para o mesmo objeto. Seria o símbolo que representaria a presença de Deus guiando o povo. O povo de Israel já estava habituado com a presença da arca, evidentemente. Só que lembrem-se que ela ficava dentro do tabernáculo. E agora ela vai ser carregada pelos levitas, o povo vai estar visualizando-a, pois quando eles estavam no deserto peregrinando, não se visualizava a arca, porque a arca ficava dentro do tabernáculo propriamente dito, no Santo dos Santos. Os irmãos que já estudaram a fundo as mobílias do tabernáculo sabem disso, mas agora Deus vai dar ordem que os levitas a carreguem, claro que com uma distância de 1 quilômetro diante do povo. Então, havia uma distância para o povo manter a reverência, mas todo o povo estava observando o caminho que deveriam seguir através de um ponto de referência que era a arca da aliança, ou a arca do concerto, sendo carregada pelos levitas. Isso aqui era muito importante, tinha uma simbologia muito grande que significava Deus guiando o seu povo ao longo daquela caminhada. É importante utilizar também alguns textos bíblicos para demonstrar que isso não era uma novidade, não era uma inovação, pois Deus continuamente estava guiando o seu povo e a arca da aliança presente no deserto também demonstrava que Deus estava presente no meio do seu povo. Lembramos, porém,
que de forma visual, ao longo da peregrinação, Deus utilizava a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Mas lembre-se que elas repousavam sobre a tenda. Era ali onde estava a presença de Deus, que internamente era representada pela Arca da Aliança. E nós temos Êxodo capítulo 25 e o versículo 22, que exemplifica esta verdade. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, utilizando esses textos, você, professor, pode mostrar aos seus alunos que Deus sempre se importou em estar no meio do seu povo, revelando a sua palavra, revelando a sua vontade, as verdades eternas. Em relação ao segundo ponto, as dificuldades no caminho da bênção, é importante chamar a atenção que Deus estava providenciando para o seu povo um banquete. O povo iria sofrer os desafios de atravessar o Rio Jordão e de entrar na terra prometida, mas imagine aí, depois de uma grande viagem, você passar o dia viajando, e às vezes a gente viaja de avião, de ônibus, de carro, mas imagine viajando a pé, atravessando todos esses obstáculos, você só pensa em chegar, tomar um banho, colocar uma roupa confortável e comer, né? Que Deus é esse que nós servimos, que pensou em todos os detalhes e disse, olha, quando vocês chegarem, eu já dei ordem à chuva que regue a terra e que venha a colheita. É interessante que essa travessia vai acontecer na primavera, que era tempo de colheita. Então Deus vai dizer, olha, já está tudo preparado e vocês vão ter, nas palavras aqui do comentarista da lição, um faustoso banquete de boas-vindas. E lá em Josué, capítulo 5, versículo 11, o Senhor diz, comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães sem fermento e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. E essas novidades da terra de Canaã eram infinitamente melhores e superiores àquela dieta que o povo de Israel comia quando estava no Egito. E aí nós colocamos aqui também alguns textos bíblicos que você pode e deve utilizar na sua aula para mostrar qual era essa dieta que o povo de Israel estava acostumado. E aí nós temos esses textos que vão mostrar que Deus sempre providenciou para o povo aquilo que eles precisavam. Porém, no Egito nós sabemos que havia um rigor, havia escravidão, havia humilhação e o que Deus estava preparando na terra prometida, obviamente, era muito superior, era muito melhor do que eles estavam acostumados. Por exemplo, em Números capítulo 11, versículo 5, o povo diz, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Então, aqui em um momento de murmuração, o povo reclamando porque só tinha maná. Será? No Egito a gente tinha uma dieta mais diversificada. Veja como às vezes o povo de Deus é ingrato. Mas Deus em Canaã estava produzindo e preparando, repito mais uma vez, algo muito melhor que o povo não ia nem se lembrar do que para trás estava ficando. Ao falar também sobre o milagre da travessia do Jordão, o grande milagre está aqui, irmãos, porque Deus encaminha o povo para fazer a travessia no momento em que o rio estava mais cheio. Olha, se Deus fosse utilizar a visão humana, não seria mais interessante que a travessia ocorresse em momentos de seca? Mas aí é que está o diferencial. Deus não trabalha de acordo com a mentalidade humana. Deus trabalha sempre de uma forma diferente para nos surpreender. E o comentarista da lição diz que o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Aquilo que aos nossos olhos é impossível, para Deus é uma oportunidade de milagre. E nós não devemos nunca temer o chamado divino. Interessante que a largura de uma margem para outra do Rio Jordão em tempos normais era de 27 a 30 metros.
A profundidade do rio em tempos normais era de 1,80 m a 3 metros. Agora pense em momentos de cheia, não tinha como atravessá-lo. Nem a nado, era um perigo, porque tem a correnteza. Mas Deus fez um milagre. E qual foi o milagre? Ele deu ordem que as águas fossem represadas. Represar é quando a gente constrói um muro muito grande, obviamente em concreto, vigas de aço, muito tijolo e coisas mesmo da alvenaria que possam sustentar a força da água, e se levanta aquele muro e impedindo o curso da água. E aí são as famosas barragens. E aí às vezes se abrem aquelas comportas quando a represa está muito cheia, para que haja uma vazão e mais água seja liberada. E existem várias barragens, várias represas no nosso estado, no nosso país e no mundo. Aqui Deus fez uma represa, uma barragem natural. Diferente do Mar Vermelho, que ele abriu e ficou um muro de 2 lados, ele represou de um lado só e o povo atravessou. De pé, mais uma vez seco, de pé enxuto. Só quem pode fazer isso é o Senhor nosso Deus. E isso aconteceu de uma forma muito organizada. O Senhor ordenou que os sacerdotes fossem na frente, e aí os sacerdotes foram toda a caminhada guiando o povo. Quando atravessaram o rio, eles ficaram no meio do rio com a arca do Senhor. E aí vieram os soldados, a infantaria de Jeová, que também ia de forma circular, para que o povo ficasse sempre protegido, mas ali eles vão à frente, atravessam, e depois todo o povo. E depois de toda esta grande multidão, calculada em aproximadamente 4 milhões de pessoas, atravessar o rio, agora os sacerdotes vão concluir a sua travessia, e aí, pela palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ordena que essa represa seja desfeita, represa invisível, porém real, e as águas retomam o seu fluxo caudaloso muito grandioso. Isso é um grande milagre da parte do Senhor nosso Deus, que ficou registrado e que vem para aumentar a nossa fé. Chamando a atenção agora para o ponto de número 3, um evento para não esquecer, que Deus vai dar ordem a Josué para que se ergam 2 memoriais. Ele vai pedir que um representante de cada tribo tome uma pedra do leito do rio e levante aquele memorial, e depois o próprio Josué vai levantar algumas pedras e fazer o memorial. Então nós vamos ter 2 memoriais de pedra. Um no rio, que era visto quando ele estava com as águas baixas. Nós às vezes vemos uma ponte, uma escultura, alguma construção dentro de um rio ou do mar, e ficamos pensando como é que aquilo foi feito, né? A engenharia hoje tem tecnologia para fazer, mas ali foi feito algo muito lindo, com uma engenharia muito simples. Colocou-se as pedras sobrepostas uma sobre a outra, aproveitando que o rio estava represado, e quando ele voltou a ficar cheio, talvez as pessoas não entendessem e iriam dizer como é que isso foi feito, não é? Mas não iriam nem perceber a grandeza do fato. Porém, quando o rio estivesse em seus tempos mais seco, aquele memorial ia aparecer e surgiria pergunta, não é? Como isso apareceu aí? E aí era uma oportunidade para dizer, foi naquele dia que as águas foram represadas, dia único, e o povo pôde atravessar. Teve tempo de pegar as pedras, teve tempo de erigir o memorial. E tudo isso para a glória do Senhor nosso Deus. O outro memorial foi feito em Gilgal, o próximo ponto de parada, onde eles continuaram a sua marcha, a sua caminhada. Memorial na Bíblia sempre é feito para glorificar a Deus. Aqui não foi para glorificar sacerdote, exército, Josué, não, ninguém. Esses memoriais foram erigidos para glorificar o Senhor. E não foi novidade, pois ao longo da Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos ver vários memoriais sendo erigidos, como aliança, como pacto, como gratidão a Deus, como sinalizando um lugar em que Deus habitava. E aí você pode utilizar diversos textos bíblicos que também estamos disponibilizando aí no vídeo e que você pode utilizar para os alunos pesquisarem e dizer qual foi o motivo de se levantar aquele memorial,
ou você cita os motivos e pede para os alunos pesquisarem a referência bíblica. É uma excelente atividade de classe ou ainda melhor, de casa. Você pode até dividir grupos e dar essa tarefa para eles fazerem e trazer na próxima semana. Isso com certeza vai ser muito proveitoso. Vamos dizer aqui, citar aqui um exemplo, por exemplo, em Gênesis capítulo 35 e o versículo de número 20. Sobre a sepultura de Raquel, erigiu Jacó uma coluna, e até o dia de hoje essa coluna marca a sepultura de Raquel. E aqui, quando se fala até o dia de hoje, é até o dia em que foi escrito o texto, como os irmãos bem sabem. Então aqui nós temos um memorial de pedra sinalizando a sepultura de Raquel, uma homenagem à serva do Senhor, mas que obviamente também glorificava a Deus. Então, irmãos, é um excelente exercício para mostrar como havia essa cultura no povo hebreu de erigir colunas de pedra para glorificar o nome do Senhor. E é interessante respondermos a pergunta que vem na nossa lição no item pense. Por que Josué resolveu erigir outro memorial além do que foi determinado por Deus? Faça essa pergunta a si mesmo, leve essa pergunta para os seus alunos após a exposição da lição e com certeza a sua aula será muito proveitosa. Também queremos relembrar você, professor, de adquirir o livro do comentário da lição. Esse livro é riquíssimo e ele traz alguns subsídios adicionais que não são encontrados na lição. Adquira comentários bíblicos do livro de Josué, adquira bíblias de estudo e leia o livro de Josué, lendo aquelas notas de rodapé, pois sempre tem informações riquíssimas que vão enriquecer a sua aula. Lembrando que o livro de Josué está inserido no grupo dos livros históricos e nada melhor do que falar de livro histórico trazendo informações históricas ou geográficas, culturais, de data, informações que sempre enriquecerão a sua aula. Que Deus abençoe a todos os nossos amados professores e que domingo a sua aula mais uma vez seja uma bênção. Termino citando a síntese da nossa lição. Em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Assim como Josué atravessou aquele rio com o povo e entrou na terra prometida, em Cristo atravessaremos todos os obstáculos e chegaremos na Canaã celestial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.